A Praça de São Pedro, no Vaticano, é um dos pontos turísticos mais visitados hoje em dia e é realmente um lugar assim repleto de história, né? E de uma história bastante concreta, concretizada, assim, material tangível nos seus monumentos diversos que estão presentes ali, né? Desde a própria Basílica de São Pedro, onde estão várias estátuas, várias obras de arte bastante conhecidas. Também do lado de fora tem 140 estátuas de santos ali e mártires, além das fontes de Bernini e de Maderno também, que são fontes ali bastante impressionantes. E também esse monumento no centro da praça, que é o chamado Obelisco Vaticano. Todos esses monumentos, com exceção de um, são do século XVI e do século XVII, mas esse um não é que ele é do século XIV ou do século XVIII. Ele é de milênios antes de Cristo e foi feito originalmente, foi construído originalmente no Egito, que é justamente o Obelisco Vaticano. Agora, quando, como e por que esse monumento egípcio foi parar no Vaticano, né? Essa é uma história, acredite, que tem a ver com o deus Ra, tem a ver com feitos de engenharia inacreditáveis e tem a ver com a reforma protestante. Mas antes de começar a introduzir todos esses elementos, a gente tem que falar primeiro, basicamente assim, o que era propriamente um obelisco. Os obeliscos são esses pilares de 4 lados com uma ponta em forma de pirâmide, né, chamada piramidium, que era muito comum no Egito Antigo, e inclusive eles eram feitos originalmente de uma pedra só, né? Eram monólitos, né? Objetos monolíticos feitos de uma pedra só, o que é um feito técnico, né, e artístico impressionante. E geralmente se usava uma pedra específica, né, um tipo de granito específico para fazer esses obeliscos, justamente para conseguir fazer esses objetos tão grandes, né, sem provocar rachaduras durante o processo de escultura e também no momento de erguer esses objetos, né, que era também bastante delicado. Mas assim, né, essa é a materialidade da coisa, mas qual que é a ideia ali por trás dos obeliscos? Né? O que eles simbolizam, o que eles representam? Tipicamente, os obeliscos eram relacionados ao deus Ra ou a outras entidades solares, e ele representava uma espécie de ponte ou de conexão entre o reino de Ra, ou o reino do Sol, que era o céu, né, o mundo dos deuses, por assim dizer, e o reino do faraó, né, que de certa forma era um deus também, mas um deus na terra. Ou seja, né, esses obeliscos tinham também um caráter assim bastante político de afirmação do poder do faraó como se fosse um poder legitimado, né, confirmado pelos deuses, né, em conexão direta com os seres criadores e mantenedores do planeta. E por essa relação dos obeliscos com o Sol, os principais locais onde esses obeliscos eram erguidos eram justamente os centros de culto solares, né? Como por exemplo Heliópolis, a cidade do Sol, né? O nome grego da cidade é esse, né? Cidade do Sol, Heliópolis, e também Tebas, né? Que era também outro centro importante ali de culto solar. E ainda sobre essa relação dos obeliscos com o Sol, tem um autor romano, que é o Plínio o Velho, que inclusive diz que existia uma crença, ou pelo menos uma ideia, não sei se simbólica ou literal, de que os obeliscos fossem raios de sol petrificados, quase como se fosse ali uma presença, né? Ou um presente emanado ali, enviado diretamente pelo Deus Sol. Mas enfim, né, voltando especificamente ao Obelisco Vaticano, que obviamente vai chamar Obelisco Vaticano só depois que ele chegar no Vaticano, isso vai demorar ainda, mas a gente vai chegar lá. O Obelisco Vaticano parece ter sido erguido originalmente em Heliópolis, não se sabe exatamente a data, mas certamente antes do ano 30 a.C., que é quando a gente tem ali o primeiro registro sobre ele, justamente no contexto em que esse monumento seria movido de Heliópolis para Alexandria. E isso por ordem de um imperador romano, que foi o Otávio Augusto, e isso justamente na época em que o Egito vai passar a ser dominado, né, pelo Império Romano. E detalhe, né, a gente está falando aqui do transporte de um monumento de 25 metros de altura e aproximadamente 330 toneladas sendo deslocado aí no século I de um lugar para outro, né? Agora, se esse primeiro transporte do obelisco de Heliópolis para Alexandria já é algo absolutamente fantástico, né, em termos de um feito de engenharia, imagine transportar esse monstro, né, esse monumento, de um continente para outro. E foi exatamente isso que aconteceu alguns anos depois, em 37 depois de Cristo, quando o imperador Calígula decidiu que ele queria esse monumento em Roma. Sabe-se lá como esse transporte foi feito, né? Provavelmente assim com navios monumentais e uma navegação muito bem coordenada, mas o fato é que a partir daí ele ficaria bastante tempo no circo
circo romano, que não é ainda o local onde ele está hoje, que é o Vaticano. Para que ele saísse do circo romano e fosse instalado na Praça de São Pedro, demoraria ainda mais uns 1500 anos. Mas antes da gente chegar lá, né, e pular esse tempo todo, é importante a gente falar um pouco sobre por que os imperadores romanos, porque que Calígula queria esse monumento em Roma, e não só Calígula, né, porque na verdade aqui a gente introduz uma nova informação, que é que vários outros imperadores romanos também trouxeram obeliscos do Egito, e portanto o obelisco vaticano não é o único obelisco egípcio em Roma. Na verdade, há outros 7 obeliscos egípcios em Roma, na cidade de Roma, além de 5 obeliscos à moda egípcia, mas que foram construídos já na Roma antiga, né? Foram construídos na própria cidade de Roma. E esse fascínio pelos obeliscos tem muito a ver com um fascínio pelo Egito em geral, que desde a antiguidade tinha essa aura assim de uma civilização mais antiga, superior, mais monumental, e tem a ver mais especificamente com o fato de que esses monumentos foram retirados de outro território poderosíssimo e, portanto, demonstravam também o poder daqueles com o poder suficiente para retirar esses obeliscos de lá, né? Tanto em termos militares ali para conquistar o território, quanto em termos de engenharia, de técnica, de econômicos também, né? O poderio para você transportar e erguer aquilo no seu próprio quintal, né? E além disso, tem outro significado muito importante atrelado a esses obeliscos, que é uma certa questão assim de permanência, de firmeza, de estabilidade, que é algo que está associado a esses grandes monumentos em geral, né, que é o fato deles sobreviverem até a própria pessoa que os encomendou, né, e guardar, de certa forma, a memória dessa figura. Em geral, esses monumentos vão ter inscrições ali com o nome da pessoa que conquistou aquele monumento, que instalou aquele monumento em Roma, no caso aí dos obeliscos, né? E, portanto, é como se fosse quase que uma super lápide, né? Um super monumento fúnebre, assim, que sobrevive eternamente na cara de todo mundo o tempo inteiro, te lembrando daquela figura, né? Uma espécie de forma de eternização. E, de fato, para contar a história desse obelisco nesse vídeo, por exemplo, a gente está falando dessas pessoas, né? Então, ponto para eles. Agora, beleza, a gente já falou o que é um obelisco, né? Como é que ele foi parar do Egito lá em Roma, mas ainda falta falar como é que ele chegou no Vaticano especificamente, né? Então, né, a ideia de transportar esse monumento do circo romano para o Vaticano foi proposta pela primeira vez pelo Papa Nicolau V por volta de 1450, quando nem existia ainda a Basílica e nem a própria Praça de São Pedro. Só que essa ideia só seria levada a cabo mesmo, né, literalmente, inclusive, em 1585, quando as obras da Basílica e tal já estavam bem adiantadas. Essa operação extremamente delicada e complexa de transporte, né, do monumento foi conduzida por um engenheiro chamado Domênico Fontana, que inclusive entraria para a história da engenharia por causa desse feito, e esse projeto demoraria ali vários meses, teria uma série de complicações, dependeria ali de centenas de cavalos para puxar o monumento, além de sistemas extremamente sofisticados ali de torres, de polias, alavancas e coisas do tipo. Quando finalmente o obelisco foi instalado no centro da praça, né, uma missa foi celebrada, depois o obelisco foi consagrado a Deus pelo Papa Sisto V para apagar o passado pagão ali do monumento, e depois disso o obelisco ainda passou por uma espécie de sessão de exorcismo ali para expulsar qualquer tipo de demônio que ainda pudesse estar vivendo ali no monumento. E para fechar, claro, uma cruz foi colocada em cima do monumento, tal como está lá até hoje, né? Para não ter dúvida mesmo que esse monumento agora era um monumento cristão. Agora, finalmente, né, a gente tem que responder uma última pergunta aqui, que é por que que os papas aí decidiram colocar esse monumento egípcio no meio do Vaticano? Como eu disse lá no início do vídeo, né, isso tem a ver, entre outros fatores, com a Reforma Protestante, que foi um momento que provocou ali na Igreja Católica uma necessidade de autoafirmação muito grande, né, de defesa da ortodoxia, defesa da fé, defesa das instituições tradicionais como o papado na igreja e coisas desse tipo. Então todo o complexo ali do Vaticano, de certa forma, era uma expressão disso, né? Uma propaganda ali da grandeza e do poder da Igreja Católica frente às ameaças que poderiam surgir e que vinham surgindo, mas o obelisco, mais especificamente, dentro desse complexo, fosse talvez a peça que melhor representasse o que a Igreja Católica queria passar com essa sua propaganda. Isso porque o simbolismo principal desse monumento, né, como havia sido também entre os imperadores romanos, era essa questão da estabilidade, da permanência. Era um monumento que estava de pé ali há milhares de anos, estável, firme, né, eterno. E eram exatamente essas palavras que a Igreja Católica queria que descrevessem
ela mesma. Havia uma tradição, inclusive, que seria bastante explorada nesse contexto, que é a ideia de que o apóstolo Pedro, né, São Pedro, tinha sido executado na cidade de Roma quando o obelisco já estava lá, e de certa forma o obelisco havia sido uma testemunha do martírio de Pedro. E esse mesmo monumento que havia testemunhado essa execução e essa humilhação do apóstolo Pedro, agora testemunhava a grandeza, né, a elevação, a exaltação dos sucessores de Pedro, né, o papado. Então, de certa forma, esse grande esforço de engenharia que foi o transporte do obelisco para o Vaticano era também um grande esforço de propaganda, né, para erguer, de certa forma, a imagem da igreja, a imagem do papado e a questão da centralidade política e espiritual de Roma, numa época, como eu disse, em que tudo isso estava sob grande ameaça ali dos eventos pós-reforma. Mas enfim, basicamente então é por isso que tem um obelisco plantado ali no meio do Vaticano, na Praça de São Pedro. Se você achou essa história interessante, clique aí no gostei. Se gosta desse tipo de assunto, se inscreva no canal e nos vemos aí nos próximos. Valeu!